Começando o nosso vídeo com Roma e Wolfsburg, Champions League feminina, primeira rodada. São duas equipes que costumam marcar muitos gols, mas a gente sabe que o Wolfsburg, a gente sabe não, quem acompanha o futebol feminino sabe que o Wolfsburg é uma das melhores equipes da Europa, né? Então tá sempre brigando ali nas pontas. Então o Wolfsburg, mesmo jogando fora de casa, eu considero favorito para esse duelo, certo? Então dá para cravar uma vitória do Wolfsburg, quem colocar uma graninha aí, né, baixa, certo? Mas a dupla chance no Wolfsburg é muito mais válido, né? Os últimos 10 jogos da Roma, 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Wolfsburg foram 7 vitórias. Então, vitória do Wolfsburg colocando uma graninha baixa. Se você quiser colocar uma graninha um pouco mais alta, né, você bota dupla chance aí, fora empate, beleza? Vamos para o próximo jogo. Lyon recebendo o Galatasaray. Lyon também é uma equipe super forte, né, no futebol feminino, principalmente aí quando envolve clubes europeus. É muito favorito para esse duelo. Vocês veem aí que as casas de aposta, né, tá pagando muito pouco, né, para a vitória do Lyon, tá pagando nada, né, para a vitória do Lyon. Então a gente vai em over gols. Over 2,5 é muito válido e over 1,5 no primeiro tempo. Over 1,5 no HT, que é o primeiro tempo, e over 2,5 na partida, beleza? Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Lyon, 8 vitórias. Os últimos 3 jogos do Galatasaray, 2 vitórias. Galatasaray é uma equipe que joga pouco, né? Então, Lyon muito favorito para esse duelo. Vamos para a próxima partida. Celtic recebendo o Twente, da Holanda. Vocês podem ver aqui, galera, olha os gráficos que a gente deixa do lado. Ó, 28 gols marcados nos últimos 10 jogos do Celtic. A mesma coisa o Twente. Então são duas equipes que marcam muitos gols. As casas de aposta estão dando um favoritismo leve pro Twente, né? Mas apostar na vitória seca dele é um pouco difícil. Então, over 2,5 para esse duelo aqui também. Os últimos 10 jogos do Celtic, 7 vitórias. A mesma coisa aí pro Twente, 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Vamos para o próximo jogo. Chelsea e Real Madrid, grande clássico europeu aí, com leve favoritismo, né, pro Chelsea. E na vitória do Chelsea é muito válido. O Real Madrid é uma equipe chata no futebol feminino. Então vitória do Chelsea é válido. Dupla chance no Chelsea é válido. Over 2,5 é válido. E o Chelsea marcando 2 gols também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Chelsea, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Real, 10 vitórias. Então cuidado aqui com a zebra, hein? Vamos para o próximo jogo. Segunda divisão do Campeonato da Colômbia, o Quindio recebendo o Popayán. Duas equipes que não são de marcar muitos gols. Vocês podem ver aqui que um é o 8º, o outro é o 10º colocado. Ó, 10 gols nos últimos 10 jogos o Quindio. Popayán 9 gols nos últimos 10 jogos. Então a gente vai para o under goal nessa partida, certo? O under 2,5 é muito válido, muito seguro, certo? Quem quiser colocar uma graninha baixa no under, 1,5 aí, tem um certo risco, mas eu acredito que é um jogo para poucos gols, certo? Vitória do Quindio também é muito válido, colocando aquela graninha pouca. E o dupla chance tem muito valor também nessa pro Quindio, beleza? Então todos os mercados aí apontando pro lado do Quindio. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Quindio, 4 vitórias. E o Popayán, os últimos 10 jogos, apenas 1 vitória. Vamos para o próximo jogo. Ainda pela segunda divisão da Colômbia, o Osormaço, que é o líder, enfrentando o Julia, né, que é o terceiro colocado. Então aqui as casas de aposta estão dando um leve favoritismo por Julia. Pode ser um erro de odd, certo? Cuidado ao apostar nesse jogo. Vamos aguardar a escalação ou apostar no ao vivo. Pré-live, né, pré-jogo, pode ser um pouco arriscado, porque as odds eu acredito que está um pouco desajustada. Over 1,5 no pré-jogo é válido. O único mercado que eu entraria. Over 1,5 no pré-jogo. Então aguarda no ao vivo. 10 jogos do Osormaço foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Julia, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Copa do Paraguai, o Olímpia recebe o 3 de fevereiro. E o Olímpia a gente conhece, é uma equipe grande lá do Paraguai e é favorita demais para esse duelo. Então vitória do Olímpia ou over 1,5 também para esse jogo. Beleza, galera? Os últimos 10 jogos do Olímpia foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do 3 de fevereiro, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. E para fechar nossas análises, Copa da Colômbia, Bucaramanga recebendo Milionários. Milionário bastante conhecido da grande maioria. Jogo bastante duro, então apostar na vitória de alguma das duas equipes é muito complicado. Mas ir no over 1,5, que sempre paga muito bem, é válido, certo? São duas equipes que gostam, né, de atacar bastante. Então a média de 1,60 para sair 1,5, né, então é muito válido. Os últimos 10 jogos do Bucaramanga, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Milionário também 5 vitórias. Então, galera, essas foram as nossas análises aí de data FIFA, né? Poucos jogos, mas bem analisado, beleza? E vou deixar agora para vocês a nossa tip aí para terça-feira.
Fica com Deus, um abraço, fui.